Ei, gente, cheguei! Então, hoje nós vamos continuar com arte moderna. Mas antes, preciso dar aqueles lembretes de vocês curtirem o canal, obviamente, se gostaram da aula, né? Não deixa de se inscrever, não. Divulga também, espalha para todo mundo. O canal precisa crescer. E aperta também lá aquele sininho para você ser lembrado que eu cheguei com minha aula nova. E o Instagram do canal, @canal Espalhando Arte. Gente, tem muita coisa bacana lá. Eu sempre dou opiniões sobre arte, livros, o IGTV tá cheio de coisa. Não deixa de ir lá não, vale a pena, tá bom? Vamos começar então. O assunto é suprematismo. Eu tenho certeza que muita gente nem ouviu falar desse estilo. Mas espera lá. Antes de começar a aula, eu quero falar uma coisa para vocês. Chamar a atenção para um detalhe. Bem, desde o pós-impressionismo, final do século XIX, né, que a gente tem Cézanne, que foi um artista que começou por essa questão da forma, a forma em primeiro lugar na arte, né? O foco dele era a forma. Depois vieram os cubistas, que continuaram esse olhar, essa atenção para a geometria subjacente em tudo, ou seja, a geometria que está por trás das formas. Cézanne começou, cubismo continuou, sintetizando a forma, resumindo a forma em sua geometria. E aí vem os futuristas, que analisam geometricamente não a forma, mas o movimento, o dinamismo, né? E agora estamos chegando no suprematismo. Por que eu estou falando essa ladainha toda? Porque todos esses estilos, desde Cézanne, têm um olhar muito especial para a forma, para a geometria. E agora vem o suprematismo, que vai chegar-se no ponto alto do valor da forma, da geometria. Então eu estou querendo dizer para vocês que existe uma corrente, né, que vai mais para esse lado, assim como existe uma outra corrente, que depois a gente vai pegar esse bonde, que é uma corrente mais emocional, que tem um lado que valoriza, que olha, que quer retratar, que busca a questão do sentimento, da emoção. Então são os mais expressionistas e talvez mais simbólicos também, ok? A grosso modo, bem a grosso modo, mas um facilitador de compreensão, a gente vai ter uma corrente vinda de Cézanne. Lembra que eu falei que ele lançou uma sementinha que é da forma? Então, a gente vai ter uma corrente mais racional. Lembra que eu falei que o Van Gogh lançou uma sementinha que é da expressão? Então, a gente vai ter uma corrente mais emocional, mais sentimento. E lembra que eu falei que o Gauguin lançou uma sementinha que é mais da imaginação? Que vai ser uma corrente mais do símbolo, depois da imaginação e depois da fantasia, tá? Então, eu estou seguindo por essa rota da forma. E o suprematismo é um dos pontos altos. Não é o ponto alto só, não. É um dos. Porque aí nós vamos ter uns outros estilos que eu falarei em seguida, que ainda continuam nessa vibe, nesse olhar para a forma e, portanto, para a geometria. Pois então, chegou o momento. Tenho para dizer para vocês que esta é quase uma aula teste para você saber se você já está pronto para amadurecer o seu olhar e sua compreensão estética. Vamos combinar que até aqui foi bem fácil, né? Talvez o cubismo, o futurismo desafiaram um pouco mais o nosso julgamento de arte, né? Assim, sei não. Talvez um Kandinsky também, lembram lá do Baureiter?
que chega no abstrato, talvez ele também tenha colocado você em dúvida dessa questão da arte, o que é, o que não é. Agora o bicho vai pegar. Mas eu garanto a vocês que nós vamos chegar num lugar muito bacana, se vocês seguirem comigo. Para início de conversa, saímos da Europa e fomos para a Rússia. Esse é o momento de sair da Europa. Porque eu não sei se vocês perceberam que esse início do século XX tem vários movimentos e estilos paralelos. Ou seja, estão acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. O fauvismo e o cubismo mais na França, o futurismo na Itália, o expressionismo na Alemanha, mas praticamente ao mesmo tempo, porque essa diferença de três, por exemplo, o expressionismo e o fauvismo, expressionismo na Alemanha, o fauvismo na França, 1904, 1905, mas isso não quer dizer que ele começa em 1904, 1905 e acaba, não, né? Ele continua. Então, ele começa a ficar paralelo, ou seja, ao mesmo tempo que o futurismo, que é na Itália, que começa em 1909. Mas em 1909 ainda estava bombando o expressionismo, o fauvismo, já tinha começado o cubismo, que é 1907. É isso que eu estou falando, ao mesmo tempo no mundo ali, ó, tá rolando tudo, tá? Então eu estou querendo dizer que esse estilo, ele está na Rússia e ele acaba sendo paralelo à maioria desses estilos aí que a gente vem vendo na arte moderna. E nesse, que alguns chamam movimento suprematista, alguns chamam estilo suprematista, é inventado por Malevich, Kazimir Malevich, russo. É só ele, professora? Não. Depois algumas pessoas se juntaram a ele, compartilharam de suas pesquisas, de suas ideias, mas o mentor mesmo do suprematismo, inclusive quem deu nome ao estilo, foi Kazimir Malevich, ok? Então nós vamos focar nele. E nós temos um desafio que eu vou lançar para essa aula, aliás, para essas duas próximas aulas, a de hoje e a próxima, porque são duas partes, que é chegar e entender um trabalho do Malevich que se chama Quadrado Branco sobre o Branco. Pois é, né, gente? É um desafio. Vocês já estão imaginando aí? Um quadrado branco sobre um fundo branco? O que vai dar? A minha homenagem, branco sobre branco. Pois é, vocês não podem fazer ideia do meu esforço nesses anos todos para preparar uma aula que vocês não somente engulam. Sabe aquela coisa que você assiste a aula e engole? Fala, então tá. Ela falou, né? Ela é professora, ou então um historiador, o livro. Não, eu quero ir além. Eu quero que essa minha explicação, que essa minha aula entre dentro de vocês, para vocês digerirem e entenderem o que ele queria e por que ele chegou no branco sobre o branco. Eu sei, eu entendo que a abstração é difícil. Eu sei que em determinado momento, daqui a pouquinho, vocês vão se perguntar por que isso se chama arte. Meu irmão mais novo pintaria melhor. Quadrados? Triângulos? É sério? É só isso? Mas acreditem em mim, o suprematismo é arte e tem algo a dizer. Por favor, abram seus olhos, seus corações e vejam o que tem para você aqui. E como eu sempre digo, ninguém dorme e acorda suprematista. Malevich não acordou um dia e falou, ai, hoje eu vou enlouquecer, tô afim de deixar esse povo louco com a minha arte, ninguém vai entender nada, tô afim. E cria o suprematismo. Não foi assim, né? Então, por isso,
eu vou traçar um caminho da evolução, das pesquisas dele, dos anseios dele, como que ele chegou nesse ponto de fazer um quadrado branco sobre um quadro branco, ok? É esse o nosso caminho. Vamos começar no início do século, quando a gente pode detectar na obra de Malevich sua fase impressionista. Ele estava pesquisando, pinta, trabalha, quer experimentar, né? Então ele experimenta um estilo do final do século XIX, que deve ter chegado um pouquinho atrasado na Rússia, e ele quer ver qual que é o barato desse estilo, né? Impressionismo. Como a gente pode ver nessa obra dele, No Boulevard, de 1903, que ao compararmos com um trabalho de Monet, Bacia em Argenteuil, a gente vê que tem a mesma proposta, né? A questão da luz, da análise do efeito da luz nas formas, como que a luz dilui um pouco a forma, né? Que as formas não têm um contorno de desenho pré-definido, porque a luz dilui esse contorno, a luz muda as cores, e quando a gente vê essas duas obras juntas, a gente vê que eles estão experimentando a mesma coisa, estão no mesmo caminho. Olha, por exemplo, no vestido branco, nessa moça no Boulevard do Malevich, como que ela tem, né, manchas de cor de rosa. Por quê? Porque tudo ali está influenciando. A luz bate, reflete, aquele papo todo que vocês já sabem do impressionismo. Em outro trabalho do Malevich, Florista, de 1903, eu quis fazer mais uma comparação para vocês verem como é que ele está envolvido nessa pesquisa impressionista, e aí eu estou comparando ele com o trabalho Duas Irmãs, do Renoir, artista impressionista francês. Olha como é que mais ou menos eles tomam o mesmo caminho. É a Florista, do Malevich, né? É aquela história da fotografia, que foca o primeiro plano e desfoca o fundo, né? Esse olhar que o impressionista teve, influenciado pela fotografia, lembram disso? Então, olha essa Florista, como é que ela no primeiro plano está mais focada e lá no fundo mais desfocado, que é o que Renoir faz também, com essas duas figuras em primeiro plano, né, a menina e a moça, e atrás mais desfocado. É lógico que a pincelada, o estilo, Renoir é Renoir, Malevich é Malevich. Cada um tem seu estilo, mas dá pra gente perceber que eles estão experimentando coisas comuns, iguais. E é muito engraçado porque essa foi uma escolha minha, mas o Malevich trabalha nesse primeiro plano com cores mais fortes, né, o azul meio royal e o vermelho, assim como o Renoir faz também. Então achei muito bacana para fazer essa comparação. Observem como é que as duas, também a Florista e a mulher do Renoir, as duas estão de chapéu, né? Então tem essa coisa que a luz bate e também da hora do dia, né? Em determinado momento essa cena vai estar assim, as cores vão estar assim, num outro momento já vai estar tudo diferente. Então esse estudo, esse olhar para a luz, para a influência dela nas formas, etc, 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 tá pesquisando. Um pouco mais tarde, já em 1911, a gente vê esse banhista do Malevich. E na hora que eu bato o olho nesse banhista, eu sou obrigada a lembrar dos personagens da obra do Matisse, A Dança. É essa fase neoprimitivista, porque o primitivismo valoriza a arte primitiva. Por quê? Porque a arte primitiva, lembra, essa tendência foi uma tendência muito forte do final do século XIX e início do século XX para muitos artistas, muitos estilos. Né? Por quê? Porque o primitivo é genuíno, é puro, não está contaminado pelas regras acadêmicas, então é livre. E isso foi muito forte no trabalho do Matisse, vocês lembram? Matisse é um artista que passeia por muitos estilos, mas eu falei dele na sua fase fauvista e mostrei esse lado dele, do valor do primitivo, né? E quando a gente olha esse banhista do Malevich, absolutamente na mesma onda, né? Mesma pesquisa. As
simplicidade da forma, o desenho puro de linhas, bem simples, né? O resumo da forma, bem simbólico também, no sentido do sintetismo, né? Da forma, do resumo da forma. Mas essa é uma característica primitiva da simplicidade. Passando um pouco à frente, 1912, 1913, eu mostro um outro trabalho do Malevich, Lenhador. Gente, impressionante, né? Você fala, jura que esse é o mesmo Malevich que você vem mostrando aí ao longo da aula? Pois é. Dá para falar rapidamente o que ele está experimentando? Qual é a pesquisa dele nesse momento? Cubista, claramente. Onde ele reduz as formas naturais a seus equivalentes geométricos e a coloração e o sombreamento dão à imagem uma aparência plana. Vendo lado a lado Picasso e Malevich, a gente percebe claramente. Pois então, ele estava lá no impressionismo, aí ele resume um pouco não, bastante, a forma na simplicidade primitiva. E aí ele começa a perceber a geometria que está por trás das formas e experimenta o cubismo. Não satisfeito, ele segue seu caminho e em 1913 eu mostro para vocês esse trabalho Amolador, Princípio da Amolação, do Malevich. Gente, aí você fala, continua cubista. Não. Presta atenção no título. Amolador, Princípio da Amolação. É o amolador, aquele que amola um instrumento. Então ele está com a roda, não sei como é que chama, aquela máquina de amolar, e olha o pezinho dele, como é que tá fazendo aquele movimento, sabe? Que vai, tipo de máquina de costura, que vai rodando, né? Essa roda, que deve ser de metal, para ele passar a ferramenta e amolar. E aí ele subdivide geometricamente o movimento. Comparando com esse Dino Severini, Dinamismo de uma Dançarina, né, em que ele divide o movimento dela também em partes geométricas, olha como é que o Malevich faz a mesma coisa. Então a gente percebe que ele continua atento à forma, à geometria, e ele está desesperadamente buscando um caminho, né? Porque ele não parou, ele está seguindo. A gente tem uma impressão tão errada, né, de que um artista está engessado lá num estilo, que um dia ele acorda, igual eu falei, hoje eu vou ser suprematista. Não, óbvio que não. E aí, mais pra frente, ele se encanta com as colagens. Olha que interessante essa colagem dele, Mulher ao lado de uma coluna de anúncios, de 1914, é uma pintura a óleo e colagem. Mais uma vez sou obrigada a comparar com outro trabalho, no caso aqui do Picasso, o Jogador de Cartas, que vem lá do cubismo de colagens, mais ou menos a mesma proposta. A gente vê letras, a gente vê formas geométricas, uma desconstrução, pedaços de coisas que configuram a colagem, né? Pois esse é um momento importante da nossa caminhada, da nossa linha evolutiva no trabalho de Malevich. É nesse momento que aparecem as suas primeiras formas monocromáticas, quadradas e retangulares, e, ao contrário do trabalho de Picasso, as de Malevich não apresentam uma conexão com os outros elementos do quadro, nem formam um contexto coerente. Observem, o Jogador de Cartas é uma análise, uma fragmentação, né, de um jogador de cartas. Tem um contexto jogador de cartas. As formas estão ali conectadas com os outros elementos dentro desse contexto jogador de cartas. Então, quando ele tem uma forma geométrica mais chapada, ela está ali naquele contexto. Já no Malevich, esses quadrados ou retângulos monocromáticos dele não tem menor relação contextual e nem estão conectadas ali, né, entre os elementos. Entendem? Pois é, esse é o começo de tudo. É aqui que temos o início da
grande criação de Malevich. Essa fase marca a sua entrada no universo não objetivo, onde ele se afasta das composições tradicionais com representações realistas. Não objetivo, não tem nada concreto. E é também um momento em que ele ultrapassa as posições dos movimentos de vanguarda da Europa Ocidental, que ainda estão ligados ao espaço e ao objeto. Ixi, mas se ele vai além de questões como espaço e objeto, para onde será que ele vai? Eu não disse que chegaríamos no branco sobre o branco? Mas ainda tem muito chão para a gente caminhar, para chegar lá, no branco sobre o branco, que é onde iremos na próxima aula. Vocês devem estar querendo me matar, né? Mas é necessário. Então, eu fiz o Pupurri Malevich. Esse Pupurri, gente, eu acho muito importante para aquele aluno. Quando eu falo que o aluno é preconceituoso, não é um xingamento não, gente. É uma condição, né? É normal. O que a gente não entende, o que a gente não conhece, a gente emitir o nosso julgamento, né? E ter, às vezes, um preconceito. Por quê? Porque você não conhece, você não entende, tá? Então eu falo super de boa. Mas é porque a maioria das pessoas que tem esse preconceito com o abstrato, com esse ponto, que eu já falei que eu sei que é difícil, olha para o artista e fala, qualquer pessoa faz isso, sem saber que o artista teve um caminho longo, né? Por isso que eu quis montar primeiro essa aula, para você não me falar que ele não sabe desenhar, que ele não sabe pintar, e por isso que ele fez o branco sobre o branco. Professora, esse cara não sabia fazer nada, queria ficar famoso e fez o branco sobre o branco. Essa questão também de artista querer ser famoso é uma questão que um dia eu ainda vou ter tempo para falar dela, que é a questão da construção de um mercado de arte, de um valor, né? Que todo mundo acha que artista quer só vender, que ele faz tudo para vender. Imagina uma Malevich. Aliás, a maioria deles não tá nessa vibe. Vamos prestar bastante atenção nisso, tá? Mas então, quando você vê um artista que faz o branco sobre o branco, tão curiosos, você fala, não sabia, queria vender, queria causar. Esse aí queria causar. Então ele fez isso. Não. Hoje eu provei que não, né? Que ele tá passeando, tá buscando e ele tem um anseio, tem uma coisa dentro dele que move ele, que é o artista. Ele trabalha com arte, ele quer encontrar um lugar dele dentro da arte. Porque senão, né, gente, seria muito estranho todo mundo ser igual, todo mundo ser, sei lá, um Leonardo da Vinci, que é o máximo, ou que todo mundo querer ser um Van Gogh. Não, cada um tem seu caminho, ele está buscando o dele. E foi fabuloso no dele. Aula que vem a gente fala mais disso, tá bom? E se você está aprendendo e se divertindo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal que tem contribuído lá no Patreon para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Até a próxima aula com a explicação do branco sobre o branco. Beijo, tchau.